A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, mais um encontro com a Dona Ivone do Amaral Pereira, que nós estamos conhecendo ela, né? Travando com ela, estreitando com ela os laços de afeto para depois mergulharmos no livro Memórias de um Suicida. Então nós estamos lendo o livro A Luz do Consolador, que foi ela que escreveu, e um capítulo, ela fala assim, olha, um pouco de raciocínio. Então vamos ver qual é a orientação dela. Durante uma conversação amistosa entre espíritas, falava-se dos fenômenos mediúnicos desde que eles começaram, em 1848, e começaram a atrair o interesse mundial através dos acontecimentos supranormais em torno das meninas Fox, na pequena aldeia de Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte. Um dos presentes, senhora que atualmente inicia o aprendizado espírita, aparteou em dado momento. O que essa mulher falou? Pois é, tantos fenômenos positivos, reais, empolgantes, dos quais temos notícias através dos livros. Tanta facilidade em se obter dos espíritos amigos orientações para todas as tentativas referentes à vida material. Tantos anúncios de ocorrências importantes, as quais bem cedo se realizaram com todos os detalhes anunciados pelo mundo invisível. O próprio presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ouvia a sua médium preferida, Nettie Colburn, sobre assuntos puramente materiais, até mesmo sobre o seu governo e a guerra de secessão, anunciando-lhe as vitórias que conquistaria, orientando-o no que deveria ou não fazer relativamente à mesma. Enfim, assuntos positivos da vida material eram então esclarecidos, aconselhados e até facilitados pelos espíritos. Por que somente eu não obtenho orientações espirituais sobre os meus negócios? Então veja que ela que narra que realmente os espíritos estão aí para nos dar orientação. E ela está chateada porque até o presidente dos Estados Unidos recebia orientação espiritual e ela não recebia sobre os negócios dela. Porque os médiuns a quem tenho consultado no Brasil afirmam não poderem recorrer aos espíritos a fim de pedirem esclarecimento sobre os negócios que desejam realizar. Quando o presidente Lincoln era esclarecido e auxiliado por eles, até sobre a guerra civil que se verificou durante o seu governo. Tenho um parente a quem muito quero que, por uma dolorosa circunstância, se viu encarregado e processado pela justiça. Entrará em julgamento agora. Ansiosa, recorri a um médium dito kardecista, pedindo-lhe perguntasse a seu guia espiritual ou ao meu se esse parente seria absolvido. Respondeu-me o médium, afirmando que tais pedidos não devem ser feitos aos guias, que eu orasse suplicando a misericórdia de Jesus para o detento, segundo as vistas do Criador, e que ele próprio, médium, oraria com fervor a benefício do prisioneiro, mas que não faria tal pedido aos guias protetores. Por que não pude ser atendida na minha pretensão? Por que uns obtêm o que desejam dos espíritos e outros não? Gente, isso aqui acontece com todos nós, né? Porque se deixar, a gente não dá um passo sem perguntar aos espíritos, a alguém que assuma a responsabilidade. Então, essa senhora está indagando aqui, né? E vamos ver o que a Ivone vai falar. E ela consegue, ela continua. Pediram os amigos presentes que algo disséssemos a respeito, mas que o fizéssemos por escrito,
uma vez que isso seria talvez de utilidade para outrem. Então, veja, os espíritos falaram para Ivone responder a essa senhora, mas responder por escrito. Para quê? Para servir de instrução para todos nós. E isso para a gente reconhecer que a função da mediunidade da Ivone, que a gente aprenda a escutá-la, a ler e a escutá-la, porque teve uma função o tempo todo de instrução. E essa instrução vai nos facilitar para que a gente sofra menos. Por quê? Vai nos dar, vai trazer informação que nos dá garantia para ajudar cada um de nós a fazer melhores escolhas, e escolhendo bem, a consequência é boa, não vamos ter o sofrimento. Então, veja que a Dona Ivone vai responder essas perguntas a ela, mas de uma forma por escrito. E aí ela continua. Do ano em que o ilustre presidente Lincoln se preocupou com os fatos espíritas, consultando seu médium de confiança sobre seus problemas na chefia do governo, à atualidade há o espaço de um século. Por aquele tempo, não obstante já existia a codificação espírita realizada por Allan Kardec, o espiritismo não era aceito na Grande América, e hoje ainda o é raramente, como também não era na própria Europa, senão pelos caracteres mais compreensivos e sensatos, e assim mesmo como uma curiosidade empolgante, ou, quando muito, como uma ciência talvez de grande futuro para a humanidade. Segue-se que ainda hoje, na própria América e também na Europa, o conceito sobre o espiritismo é mais ou menos o mesmo. O espiritismo, convertido em filosofia e moral pela codificação de Allan Kardec, não é aceito senão por uma minoria talvez desanimadora. Assim sendo, nos tempos de Lincoln, naqueles países eram comuns tais indagações, por ser a mediunidade considerada apenas uma força devassadora do invisível para revelações importantes, mas destituída daquele sacrossanto ideal exposto pelos espíritos celestes na obra da codificação kardeciana. Há um século, os espíritos admitiam tais especulações, em vista da necessidade de provar aos homens a imortalidade da alma e a possibilidade de ela se comunicar com eles, de serem identificadas, reconhecidas e aceitas através de insofismáveis provas das próprias atividades gerais junto aos mesmos homens, anunciando nova era para a humanidade. Então, o mundo assistiu a fenômenos mediúnicos importantes, com a quase totalidade de médiuns dotados de poderes psíquicos favoráveis ao alvo a colimar. Então, o que ela está explicando aqui? Que foi necessário essa mediunidade muito assim ostensiva para chamar a atenção. Tem um livro que eu recomendo, que é Douglas Home, sobre ele. Ele foi um médium que trabalhou com o Kardec. E muitos médiuns do Brasil afirmavam que ele, o Douglas Home, como médium à época de Kardec, era a reencarnação também do Divaldo Franco. E o Divaldo falou que sempre ouvia alguns médiuns falar isso, mas que ele não tinha certeza. Até que a Joana de Ângeles, uns anos atrás, confirmou que o Divaldo era esse médium. Então, a pessoal lá da Mansão do Caminho, fizeram um livro sobre o Douglas Home. E o Divaldo fala, ele era um médium, sim, mas ele não tinha a convicção, ele não via o link da mediunidade com a proposta de Jesus, que é que hoje o Divaldo tem. Ele era apenas médium. E a mediunidade dele era ostensiva a tal ponto de fazer levitação. Ele saía por uma janela, entrava por outra. Nós tivemos aqui no Brasil Mirabélia, que também é um livro que eu recomendo. Em São Paulo,
O Mirabelle, ele tinha uma mediunidade ostensiva. Ele não tinha ligação com Jesus, mas mostrando que a mediunidade é uma faculdade do organismo, né? Qualquer um pode ser médium, não está relacionado à religião. Então, tivemos muitos médiuns ostensivos, que foi o momento de chamar a atenção de quem? Da mídia, chamar a atenção das pessoas que divulgavam as ideias para constatar aquela veracidade. E aí ela continua. Tais fenômenos, no entanto, recebidos como acontecimento natural, como realmente são, e não com um entendimento superior que só o coração fornece, não conseguiram levar a todas as almas aquela moral imortal, irresistível, que somente o Espiritismo, aliado ao Evangelho do Cristo e apresentado pela escola de Allan Kardec, soube infiltrar no coração dos seus discípulos. Porque a mediunidade, ela faz parte do organismo. Agora, mediunidade com Jesus é outra coisa. A mediunidade é neutra. Você pode usar a sua faculdade mediúnica e você tem o livre-arbítrio para usá-la como quiser. Para fazer o bem, para fazer o mal, é uma decisão sua. Mas você é responsável pelas consequências de cada ação que você faz. O que imprime a qualidade da mediunidade? É a mediunidade com Jesus. Que você usa a mediunidade para o bem total, né? Porque não adianta você fazer o bem para um e que a consequência desse bem para um é o mal do outro. Você vai lá, entra em contrato com o médium e fala, olha, eu gostaria de saber tal informação. Só que essa informação vai prejudicar alguém. Então não adianta ser bom para um e prejudicar o outro. Mediunidade com Jesus é fazer o bem, que seja o bem para todos os envolvidos. Isto é o grande objetivo da mediunidade com Jesus, que é a proposta dos espíritos, que é a proposta da doutrina espírita. E ela continua. No Brasil, onde a escola espírita fundada por Allan Kardec foi vigorosamente aceita, respeitada e amada, o médium não se dedica a investigações fora do limite traçado pelos postulados do Consolador, porque aprendeu, com os eminentes espíritos que revelaram a doutrina a Allan Kardec, que a finalidade da mediunidade, é a renovação moral do indivíduo e não propriamente a sensação do fenômeno psíquico, que os espíritos permitiram, de início, sensacionais fenômenos, a fim de despertarem a atenção da massa para a revelação da moral regeneradora que eles traziam, que a mediunidade é um dom de Deus concedido para o auxílio de aproximação do homem ao seu Criador através dos ensinamentos superiores, que ela poderá captar do alto e transmitir à terra, e não para profetizar acontecimentos que se encontram sob os desígnios da lei de Deus, ou para indicar a este ou aquele o melhor negócio a tentar para enriquecer facilmente. Sobre tais aspectos, ensina a doutrina codificada por Allan Kardec, reportando-se ao Evangelho do Cristo, lembrando o que foi dito pelo próprio Mestre há quase 2000 anos. As palavras de Jesus: procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O resto ser-vos-á dado por acréscimo de misericórdia. Então, se nós analisarmos, né, nós até falamos no programa passado sobre uma visualização terapêutica que o Divaldo fez, está na internet, num DVD chamado Visualizações Terapêuticas, tem 2, a viagem e saúde. No saúde, na faixa 3, é encontro com Jesus. Então ele vai fazendo uma visualização guiada e vai fazendo com que a gente se encontre com Jesus e faça um pedido. Demora uns 19 minutos mais ou menos.
E aí a gente precisa entender, né? Se você vai fazer um pedido a Jesus, Jesus vai aparecer na sua frente e você vai fazer um pedido a Jesus. O que que você pede? O que que você tem para pedir? Depois você analisa. O que você vai pedir está relacionado às coisas materiais ou às questões espirituais? A gente tem que saber o que que a gente quer dos espíritos, porque na época que se fazia materialização, né, o Emmanuel, que o Chico Xavier fazia, teve uma hora que o Emmanuel mandou parar. E o Emmanuel falou: olha, Chico, nós estamos querendo espiritualizar vocês e vocês querem materializar a gente? Não pode, ué. Qual é a função dos espíritos, da doutrina espírita? Fazer com que a gente tenha uma visão espiritual, que o nosso projeto seja espiritual, que as nossas ligações sejam espirituais. Então, se deixar, imagina, o que você vai pedir? Prosperidade, que seu negócio dê certo, que você arruma um emprego, que você fique bem de saúde. Essas questões fazem parte da matéria, muitas vezes fazendo parte da nossa prova. Mas será que nós pediríamos a Jesus para ter coragem de enfrentar as adversidades, para ter vontade de fazer o bem, para querer ter uma visão mais clara da vida espiritual, para que tenha vontade de estreitar os laços com os guias espirituais? Então nós precisamos saber que tipo de pedido a gente faz. Porque até então, quando os espíritos se dispuseram, os pedidos eram apenas materiais. E ela continua, isto é, né, qual é a orientação de Jesus? Procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O resto ser-vos-á dado por acréscimo de misericórdia. Isto é, renova o teu caráter com a prática das virtudes. Reeduca a tua mente, os teus hábitos, os valores do teu espírito. Cumpre fielmente o teu dever, inspirando-te na moral do Cristo. E espera confiante, porque tudo o que necessitares e desejares virá às tuas mãos pela ordem natural das coisas, sem se tornarem necessárias indagações descabidas aos amigos espirituais. Gente, você confia nisso aqui? Isto aqui trouxe para você uma confiança, solidificou algo em você? Você acredita? Não acredita? Eu vou ler novamente. Jesus falou: procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O resto ser-vos-á dado por acréscimo de misericórdia. Agora a palavra da Dona Ivone. Isto é, qual o entendimento? Renova o teu caráter com a prática das virtudes. Reeduca a tua mente, os teus hábitos, os valores do teu espírito. Cumpre fielmente o teu dever, inspirando-te na moral do Cristo. E espera confiante, porque tudo o de que necessitares e desejares virá às tuas mãos pela ordem natural das coisas, sem se tornarem necessárias indagações descabidas aos amigos espirituais. Olha, esta é a proposta de Jesus. Então veja, o que nós temos que fazer? É isso aqui, olha, vamos renovar o nosso caráter. Vamos aí ver as nossas virtudes. Quais virtudes eu já tenho? Quais virtudes você já tem? Quais são os defeitos, né? Eu tenho que pensar, quais são os meus defeitos que eu tenho? Nós precisamos saber como eu gostaria de consertar esses defeitos, vencer esses defeitos. Qual a minha proposta? Vamos pedir ajuda. Então, esta é a função da gente estudar. É a gente fazer esse autoconhecimento e fazer programas e projetos de evolução espiritual. E aí, a Ivone fala agora sobre a médium
que auxiliava lá o presidente Lincoln nos Estados Unidos. Então a Nettie, que era essa médium, era médium positivo, possuidor de grandes forças intermediárias, e produziu belos e legítimos fenômenos de incorporação, mas recebia pagamento em dólar pelos serviços, inteiramente pessoais e materiais, que prestava ao próximo, o que não fará um médium reeducado sob os auspícios do Consolador. O fato, aliás, fora da codificação e do Evangelho, parece não causar escândalo, porque outros médiuns daquela época faziam o mesmo. Mas qual é a orientação dos Espíritos? Qual é a orientação de Jesus? Dai de graça o que de graça recebeste. Se está recebendo aquela orientação do mundo espiritual, por que cobrar? Por que cobrar pelo serviço da mediunidade, desse intercâmbio? Então, nós precisamos fazer as coisas desinteressadamente. Desinteresse no sentido das questões materiais, né? Fazer tudo com muito interesse, mas desinteressado de ter um retorno financeiro, de ter um ganho, de ter uma projeção. Às vezes a pessoa não está nem interessada em ter um retorno financeiro, mas de ter uma projeção pessoal, né? De ter um poder pessoal. Então, o que a gente tem que pensar, tudo que está dentro da nossa intimidade, tudo que está por trás das nossas ações. E aí ela continua. A codificação do Espiritismo, porém, elevou a comunicação dos espíritos com os homens ao grau de revelação celeste e sublimou o dom mediúnico, aliando-o à moral do próprio Cristo, educando-o em princípios superiores e fornecendo-lhe categoria de missão. O médium, assim, educado, respeitará a faculdade que Deus lhe concedeu e não se dedicará a indagações ao invisível, em nome de Cristo, sobre quaisquer negócios financeiros terrenos, nem se arriscará a profecias de qualquer natureza, senão aguardando a voluntária manifestação dos espíritos, competentes e amigos sobre os futuros acontecimentos. Hoje, a um século dos primeiros movimentos espíritas, já não serão tolerados os arrojos que então se toleravam, senão nos meios refratários ao Evangelho, os quais precisarão sacudidos pelos fatos positivos da ciência. Mas, pelo amor, pelo raciocínio da fé e a confiança, chegar-se-á ao mesmo resultado da verdade a que o grande presidente e outros do seu tempo chegaram. A médium, Nettie, possuía faculdades mecânicas apropriadas para os fenômenos obtidos, faculdades que não são comuns, mas os médiuns não são exatamente iguais. Existem especialidades para a obtenção de determinados fenômenos entre a variedade de médiuns, o que nem sempre permite que um possa obter o que o outro obtém. A quem a dúvida afligir, um único recurso é aconselhável: estudar o assunto, aplicar-se a consultas aos códigos legítimos da doutrina e à observação sadia dos fatos, distinguir a diferença existente entre a comunicação, única e exclusivamente como fato mecânico indicativo de um dom fornecido pela natureza, e a celeste doutrina do Consolador, codificada por Allan Kardec, a qual, quando verdadeiramente aceita e praticada, produz o maior e mais sublime de todos os fenômenos, a regeneração do pecador, que se transforma em digno seguidor daquele que há 2 milênios lançou ao mundo esta convidativa novidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá a Deus senão por mim. A comunicação dos espíritos é a mensagem da luz, convidando o homem ao preparo para a união com Deus. A codificação realizada por Allan Kardec é a moral superior do Cristo,
ativando a reeducação das possibilidades humanas para a aceitação do divino convite. Então fica a dica para todos nós e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.